Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Seja muito bem-vindo! E nesse vídeo nós vamos falar de um assunto muito delicado, que é a questão do homossexualismo e também sobre músicas seculares. Nós, como Igreja de Cristo, devemos respeitar todas as pessoas, independente da cor ou da religião ou da opção sexual que a pessoa escolheu. Porém, a Bíblia é muito clara ao afirmar que certas coisas ou escolhas que as pessoas fazem podem ser pecaminosos. Nós devemos amar essas pessoas, mas não aceitar os pecados dessa pessoa. Com isso, nós precisamos entender dois parâmetros diferentes. A primeira coisa é que você deve amar essas pessoas, considerá-las praticamente como seu próximo, porque é isso que a Bíblia nos ensina, que devemos amar o nosso próximo sem necessidade de saber se é rico, pobre ou algo do tipo. Então, ame essas pessoas. Agora, uma outra coisa é você aceitar o pecado dessas pessoas. Eu amo essas pessoas, porém eu não posso de maneira nenhuma aceitar o pecado dessas pessoas. Se eu tiver uma oportunidade de pregar o evangelho a essas pessoas em um momento oportuno, eu vou pregar o evangelho e dizer com amor que aquele ato que ele está fazendo é pecado. Porém, você julgar aquela pessoa por esses atos é algo errôneo. Você, como servo de Cristo, deve expor as Escrituras. E quem vai convencer aquela pessoa do pecado dela, certamente é o Espírito Santo, que convence do pecado e do juízo de Deus. Referente a esse assunto, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante, nos diz o seguinte, que vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Nós precisamos ser fiel às Escrituras e entender que nesse texto não está falando somente sobre os homossexuais, mas também aos idólatras e aos alcoólatras e tantos outros pecados referente a isso que afasta você de Deus. Então, não devemos aplicar somente o homossexualismo como uma condenação, ao qual diz nesse contexto que não herdarão o reino de Deus. Se você é um cristão e está lutando contra isso, coloque nas mãos de Deus e certamente você vai entender o que está escrito lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E esse desejo é algo que vem da carne, é algo que você não tem controle. E quando nós lemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 24 em diante, que diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, você precisa buscar mais e mais a Deus para que você venha cada dia mais se libertar desse pecado. E Jesus Cristo certamente perdoará todos os seus pecados, mas é necessário que haja perseverança da sua parte. Nós, como igreja, deveríamos amar mais essas pessoas e entender que é aos poucos que o Espírito Santo vai mudando o caráter dessa pessoa, porque é o Espírito Santo que convence. Mas continue perseverando, continue buscando as Escrituras se você sofre com esse pecado, e certamente Deus irá te ajudar. Mas é necessário que você venha lutar contra isso e não deixe que o diabo venha vencê-lo. Agora nós vamos falar sobre músicas seculares. Infelizmente, está acontecendo um movimento gospel no Brasil, aonde cantores estão sendo idolatrados por seus seguidores. E com isso, tudo que eles fazem, certamente esses seguidores estão fazendo também. Ou seja, se tal cantor fez, por que eu não posso fazer?
Algumas pessoas que fazem parte da igreja evangélica estão tirando versículos isolados para poder justificar o seu pecado. Ou seja, quando você alerta alguém sobre o erro que ela está fazendo e sobre o pecado que pode levá-la à morte espiritual, essa pessoa vem com aquela típica frase: não julgueis. Então, a igreja não quer ser mais exortada. Parece que os pecados se tornaram domésticos, ou seja, eles estão adotando os seus próprios pecados e alimentando da forma mais possível. Se você está acompanhando o cenário da igreja evangélica, você deve ter percebido que a igreja está imitando o mundo para tentar alcançar alguém para Cristo Jesus. E com isso, as pessoas estão usando a liberdade que Cristo nos deu por meio da sua cruz e da sua graça para poder pecar. E depois, alguns afirmam que Jesus perdoa, Jesus conhece o meu coração. Mas, irmãos, nós precisamos entender que devemos dar um bom testemunho, seja dentro da sua casa, na sua residência ou fora dela. Você precisa entender algo muito importante. A música tem poder para doutrinar uma pessoa. Pode ser que aconteça alguma vez com você que você esteja ouvindo uma música secular e você não analisou a letra, mas quando você foi analisar a letra, você viu certamente que a música tinha blasfêmias e era antibíblico. Eu não posso ser ignorante nesse vídeo e dizer a você que existe um capítulo e um versículo na Bíblia aonde diz que não pode ouvir músicas seculares. Porém, também você não vai ver nenhuma passagem bíblica aonde mostra Davi indo em outro lugar, ou seja, juntamente com os filisteus, para se inspirar em fazer salmos. Eu também não vejo Jesus indo até o Império Romano e fazer parte daquelas festas profanas e músicas que não tem nada a ver com o contexto bíblico. Então nós precisamos entender que a boca fala do que está cheio o coração. Qual é o motivo da sua canção? Qual é o motivo do seu louvor? Se nós olharmos para esse lado, a questão de músicas seculares, então, sendo assim, você também não pode assistir filme que não seja evangélico. Agora, vamos tratar sobre esse assunto de uma forma sincera e clara, segundo as Escrituras. Se você quer assistir um filme que não tenha conteúdo sexual, violência ou algo explícito, é algo aceitável. Isso também se trata sobre as músicas seculares. Eu não posso dizer que a Bíblia proíbe de você não ouvir músicas seculares. Em Mateus, por exemplo, no capítulo 12, no versículo 34, diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que está preenchendo o seu coração? É as músicas seculares ou os louvores teocêntricos? E a Bíblia também nos afirma que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Então você acha que quando você está assistindo filme adulto ou de violência explícita é para a glória de Deus? Quando você está cantando músicas seculares, seja na sua casa, na sua residência ou em algum outro lugar, é para a glória de Deus? Então nós precisamos pensar desse jeito. Deus deve ser o motivo da sua canção, adoração e louvor, como está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21, que diz o seguinte: seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus. E um de nossos inscritos aqui do canal nos mandou uma mensagem para falar sobre uma cantora gospel que fez uma live que, em vez de cantar louvor e louvar a Deus por meio de sua vida, porque milhares de pessoas estão assistindo aquela live, essa pessoa cantou músicas seculares em vez de louvor e adoração. E com isso nós precisamos entender que qual é o testemunho que essa cantora está passando para as pessoas que admiram ela. E essa responsabilidade aumenta por ser uma pessoa que está sempre em alta na mídia. Agora, eu lhe faço uma pergunta: como que as pessoas vão glorificar a Deus e adorar a Deus cantando músicas seculares em uma live? Se você é uma pessoa cristã, cante louvores. Em Colossenses, por exemplo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros,
com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Sendo assim, entre cantar uma música secular e não cantar, não cante. Louve a Deus, engrandeça o nome dele, não faça nada que é duvidoso. O que a Bíblia nos diz, nós vamos fazer. O que a Bíblia não diz, nós não vamos fazer. Temos que ter muito cuidado, porque o bom testemunho, na maioria das vezes, é algo que pode transformar a vida do próximo. E entoar louvor e doutrinar as pessoas por meio das Sagradas Escrituras e cantando é algo muito importante para que você venha cada dia mais alcançar mais e mais pessoas. Tome muito cuidado, não é porque um cantor gospel fez uma coisa que você também deve fazer. Leia as Escrituras, obedeça os ensinamentos de Cristo Jesus. E tome muito cuidado com a questão de ser influenciado pelo mundo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.